Olá pessoal, hoje nós vamos fazer a revisão da aula de História para a nossa prova do terceiro bimestre, tá bom? Gente, vamos lembrar que essa revisão será apenas uma forma de recapitular, ver de novo alguns conteúdos de forma bastante rápida e o que vai cair na prova. Lembrando, eu sempre faço todos os conteúdos para vocês e eles irão cair na prova pelo menos em uma questão. É claro, o conteúdo pode ser extenso, mas uma questão em particular sempre cai, tá bom? Então a nossa ideia sempre foi de fazer uma avaliação com o conteúdo que foi passado para vocês, na medida que nós conseguimos compreender ele, tá bom? Então, vamos primeiro recapitular tudo que nós estudamos e fazer alguns apontamentos. Nós estudamos as grandes navegações, a conquista da América Espanhola e a conquista da América Portuguesa. As grandes navegações, nós dividimos essa aula em duas partes. A primeira, nós fizemos uma introdução sobre o que seriam essas grandes navegações, como elas se deram, o que levou a esse movimento de expansionismo marítimo, como é a Europa, quais foram os motivos, quais foram os motores que levaram a Europa a fazer esse expansionismo e quais eram as dificuldades. Lembra que nós falamos sobre as questões relacionadas às ideias que existiam sobre o mundo ser plano, que a pessoa caía, os grandes monstros dos mares, os medos existentes na época para que não houvesse esse expansionismo. Nós tivemos também a questão da necessidade de algumas estadias ou de alguns conhecimentos para que pudesse haver essa ida ao homem ao mar. Então, isso nós estudamos na primeira unidade. Na segunda unidade, quando nós começamos a trabalhar as grandes navegações, parte 2, nós começamos a verificar como funcionavam essas grandes navegações, como se desenvolveu, quem eram os países grandes que iriam, as grandes nações, ou melhor, os grandes estados que se formaram, os estados nacionais, que se formaram para expandir o seu comércio e principalmente a ida às Índias, que foi um dos grandes motivadores da ida do homem ao mar, tá bom? Por causa de uma grande confusão, uma guerra, na verdade, que havia ocorrido entre Espanha e Portugal, os países europeus, contra os muçulmanos, e os muçulmanos fecharam a ida por terra para as Índias. Então, isso foi um dos motivos que levou a ida do homem ao mar. Então, essa foi a segunda parte que nós estudamos. A terceira parte, ela vai se dar muito por esse expansionismo marítimo. Por quê? Nós vamos ter Portugal como um grande pioneiro das navegações, mas ao mesmo tempo nós temos a Espanha, que também se aventura ao mar, e principalmente com o genovês Cristóvão Colombo, no ano de 1490, ele vai se aventurar ao mar e vai conseguir chegar numa região que antes não era descoberta, que vai batizar depois os nativos daquele local, que nós estamos trabalhando na América, vai batizar eles de índios, porque eles pensavam que tinha chegado nas Índias. Então, isso foi um expansionismo marítimo que se deu, não apenas pelo português, mas pelos espanhóis também. Então, por isso, começa a ideia de conquista e colonização da América Espanhola. Vai haver grandes tratados, como o de Madrid e posteriormente o Tratado de Tordesilhas, para dividir essas duas regiões encontradas, a região da América, aonde irão dividir entre Portugal e Espanha. Então, no primeiro momento, nós estudamos sobre a colonização e a conquista espanhola da América. Nesse primeiro momento, nós falamos um pouco sobre o contato dos indígenas com os espanhóis, como foi feito e qual é a diferença entre essas duas partes, porque os espanhóis chegaram para dominar e conquistar. Nós falamos sobre um pouco de Machu Picchu, nós falamos um pouquinho sobre Tinlache. Então, nós falamos sobre algumas cidades que ali existiam e que os espanhóis dominaram. Verificamos que não houve passividade, como a maioria dos grandes livros falam, na conquista espanhola. Pelo contrário, houve resistência indígena, tá bom? E na segunda parte sobre esse conteúdo de conquista e colonização da América Espanhola, nós verificamos já como se formou a economia e a política nessa região, tá bom? Então nós trabalhamos um pouquinho sobre a mita, sobre a encomenda, nós trabalhamos um pouquinho sobre a atividade mineradora e a atividade agropecuária, nós trabalhamos sobre as questões relacionadas ao poder político e à formação social dessa região. Então nós trabalhamos esse conteúdo dentro das nossas aulas, tá bom? E partindo daí, nós migramos para
entender como é que se deu a formação da América Portuguesa. E a primeira parte que nós estudamos foi justamente também esse contato dos portugueses com os indígenas, as questões culturais, principalmente nós vimos nessa aula a Carta de Caminhos que foi levada para o rei de Portugal para definir como era aquela região, tá bom? Então nós trabalhamos essa cultura, esse contato, esse choque que teve entre os dois povos, tanto os indígenas como o europeu português, tá bom? E por último, nós vimos a América Portuguesa, a colonização, mas nós trabalhamos justamente a questão relacionada à economia. Como é que se deu a economia do Brasil durante a colonização, que foi, em primeiro lugar, a extração do pau-brasil como um mecanismo de consumo dos europeus, porque nós vamos ver na Carta de Caminho que ele vai trabalhar e vai dizer que essa área é rica, mas não tem ouro, não tem prata. Então, tudo que a terra tinha, eles começaram a fazer a exploração, tá bom? Então, basicamente, nós estudamos essa ideia de formação e colonização tanto da América Portuguesa e espanhola e o expansionismo pelo mar da Europa, tá bom? Então, eu aguardo você para a nossa prova. No link abaixo deste vídeo vai ter, lá na descrição, um arquivo com um resumozinho básico, como eu sempre fiz para vocês nas aulas, tá bom? Você pode fazer download e acompanhar também as nossas aulas no vídeos anteriores, tá bom? Então, eu deixo um abraço para vocês, até a nossa prova. Tchau, tchau!